Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Tudo certo? Estão bem? Espero que sim. Bom, então tá, gente, a gente não abandonei vocês, tá? Que um tempo sem fazer os vídeos, mas estamos de volta. Bom, então, a gente parou no último vídeo, né? Eu deixei pra vocês a pergunta, né? Bom, né? O grande passo que levou, de fato, né? A eclosão da Segunda Guerra Mundial. O que seria, né? Então, como a gente tinha falado, as potências democráticas do período, então Inglaterra e França, estavam ali paradas, vendo Hitler crescer, né? E, e aí, a ideia era o quê? Era a política do apaziguamento, tá? Então, por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu? Inglaterra e França achavam que Hitler ia atacar a União Soviética, né? Por quê? Porque Hitler era, né, vir assim extremamente anticomunista. Ele tinha horror de comunista, tinha horror da esquerda, de tudo que ele entendia como esquerda, certo? Então qual era a lógica? Bom, ele vai tacar lá. Então deixa. Ah, ele tá crescendo. Tudo bem, se matam lá, melhor para nós. Essa era a ideia da Inglaterra e da França. Só que o que vai acontecer? Nós vamos ter então, tá, em 39, o chamado Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, ou Tratado de Ribbentrop-Molotov, que era o nome dos embaixadores, diplomatas, enfim, tá, tanto da Alemanha nazista quanto da União Soviética. É um pacto de não agressão. Opa, como assim? Isso chocou a todo mundo, tá? Todo mundo ficou apavorado. Mas como eles não vão se agredir, né? Tipo, Hitler não tá direcionando pra lá? Então, pra onde é que ele vai? Aí caiu a ficha, certo? Mas vamos lá. Parece uma coisa meio inacreditável, tá? Mas se ele é tão anticomunista assim, como é que ele faz um pacto de não agressão? Porque nem todo fascista é burro de doer, né? Enfim, tem uns mais burros que outros. Bom, mas o fato é que o Hitler, ele sabia que... qual foi o grande erro da Primeira Guerra Mundial? Né? Essa coisa de dividir os exércitos, né? E ele sabia que a carne de pescoço era a União Soviética. Então, o que ele pensou? Bom, eu faço um pacto de não agressão, né? Dou um tempo aqui, engulo o Ocidente, aí eu tenho, né, o Ocidente na mão, inclusive todas as suas riquezas, todas as suas, digamos assim, enfim, né? Tenho tudo na mão. E aí eu ataco, né, né, a União Soviética com tudo na mão já. Essa era a ideia do Hitler, tá? Para não dividir as forças, não ter duas frentes, certo? Beleza. O Stalin também achava vantajoso esse pacto de não agressão. Por quê? Porque ele simplesmente matou todo mundo, né? Que digamos assim, que era o comando do Exército Vermelho. O Exército Vermelho estava acéfalo, né? Ele sabia que estava extremamente mal preparado, digamos assim, para uma possível guerra. Ele, né, tava muito, então precisava de tempo também, certo? Então eles fizeram esse pacto e além disso que eles combinaram. Bom, olha só, então o Hitler falou, né, tipo, ó, eu vou entrar na Polônia e você não faz nada. Aí o Stalin disse, mas eu quero um pedaço da Polônia também. Então, beleza, você um pedaço da Polônia e fica com outro. Show, beleza. Aí o Stalin já disse, vou aproveitar e vou pegar ali o Báltico, Finlândia e tal. Pode ser, pode ser. Tudo bem, a gente não se ataca. Beleza, fechou, tá? Então, basicamente, eles meio que saíram ganhando nesse sentido, tá? Os dois, né? E o Ocidente... como assim? Então tá. Então, se ele não vai atacar lá, ele vai atacar aqui, tá? Então, aí sim, quando Hitler faz o movimento de atacar a Polônia, tá? Então, 1º de setembro de 39... isso, lembrando que a gente vai falar um pouquinho agora sobre a guerra, vamos entrar na Segunda Guerra, no viés ocidental, porque no viés oriental já tá rolando, tá? Tudo bem? Bom, beleza. Então, basicamente, com a invasão da Polônia, então, vocês não era a Polônia em si, é porque a entrada na Polônia não significava que Hitler ia continuar. Então, se Hitler não ia continuar para lá, ele ia continuar para o outro lado. Então, Inglaterra e França rapidamente também, então, entraram, declararam guerra, tá? Mas a perspectiva do Hitler estava bem correta nesse sentido. O que ele fez? Ele fez um tipo de guerra relâmpago, chamava de Blitzkrieg, sabe como é que se fala isso em alemão, mas, enfim, algo nesse sentido, tá? Então, o que era isso? Manda os tanques, arrasa tudo, tá? Aqueles tanques Panzer, enfim, né? Vai com uma infantaria violenta, e isso ainda é, digamos assim, protegido, digamos assim, por uma aviação
extremamente eficiente que a Luftwaffe, né? Então a Polônia caiu de joelhos rapidamente, e não só a Polônia. A partir da Polônia, ele pegou toda a parte norte escandinava, né? Então caiu Dinamarca, caiu Noruega, né? Toda aquela região, os Países Baixos, Holanda, tudo, tá? E a gente também tem que lembrar, pessoas, que grande parte das pessoas aderiram, inclusive, tá? Muitos foram colaboracionistas, pra gente ter uma perspectiva, assim, super romantizada da coisa, tá? Mas, na verdade, como eu disse pra vocês, né? O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada. Então, muita gente acabou aderindo, inclusive, tá? Bom, então o fato é que, rapidamente, Bélgica, enfim, caíram tudo, tá? Com essa questão da guerra relâmpago, tá? Foi extremamente fulminante. E, inclusive, eu também já vou deixar claro pra vocês que a aula de Segunda Guerra é uma aula que eu sei que todo mundo fica, ai, Segunda Guerra, Segunda Guerra. Mas, assim, para a história, o que interessa não é tanto a Segunda Guerra, que é uma série de batalhas, é vocês entenderem algumas questões que são centrais, né? Então, é muito mais importante a gente entender como se chegou nisso, né? Entender algumas coisas do contexto, tá? Falar de Holocausto, etc, tá? Mas, assim, a série de batalhas, a batalha é isso, a batalha é igual, tá? Tipo, o tipo de arma, não sei o que, isso não interessa, tá, pessoas, certo? Aqueles que tiverem realmente mais interesse no assunto podem procurar que tipo de arma se usava, que tipo de equipamento e não sei o que, quantos morreram na batalha tal, tá? Isso eu não vou, sinto frustrá-los, tá? Mas eu não vou trabalhar isso, tá? Eu vou trabalhar, assim, basicamente, uma evolução, digamos assim, tá? E depois o que aconteceu, né? Digamos assim, num resumão, tá? Porque realmente, como eu falei, batalha por batalha não tem sentido, tá? Uma decoreba sem sentido, na minha opinião. A única batalha que realmente vocês têm que saber, que uau e tal, é Stalingrado, né? Atual Volgogrado, que foi o que mudou a guerra, né? Foi aí que Hitler perdeu. Mas vamos lá. Então, basicamente, caiu tudo, né? E a França não foi diferente, tá? Então, na verdade, a Inglaterra, inclusive, tinha desembarcado, né? A maior parte das suas tropas em Dunkerque ficou presa lá. Dunkerque, né, fica na França, e aí foi um estresse pra tirar aquela galera de lá, enfim, né? Foi todo um drama. Tem um filme, inclusive, né, chamado Dunkirk, que é chatésimo, um filme muito chato, mas dá uma boa ideia do que foi, né, o problema para tirar as tropas, que a Inglaterra quase perdeu todas as suas tropas praticamente, né, seus equipamentos, etc., nesse início, né. A França caiu rapidamente também, em 40, Hitler entrou em Paris, né, e ficou com a parte norte e manteve no sul digamos assim, governo fantoche, né, que ficou conhecido como governo de Vichy, tá, com o general Pétain, que era digamos, o herói de Primeira Guerra Mundial. Ele foi um nazi que ficou lá, tá, porque, como eu disse pra vocês, grande parte das pessoas colaboraram, das pessoas, né, a gente não pode precisar romantizar a coisa, tá, pessoas, muita gente saiu ganhando, tá, e a gente vai ver, por exemplo, tem vários filmes muito bons, né, tem alguns, enfim, que são mais o meu tipo, assim, sabe, meio lado B, mas que são muito interessantes pra gente entender como no microcosmos as coisas funcionavam, né? Então, grande parte, por exemplo, dos judeus que foram deportados da França, né, foram judeus que foram entregues pelos seus vizinhos, que queriam pegar aquele lugar, queriam roubar coisa do seu vizinho, alguém que tinha, sei lá, um dodói por causa de não sei o quê, uma dor de cotovelo, um ciúme, uma inveja. Enfim, é uma coisa, assim, realmente, né, o pior do ser humano. Mas, né, enfim, hoje em dia também a gente pode ver muito pior do ser humano por aí. Mas tudo bem, respira e vamos lá. Então, basicamente, a gente vai ter, então, por que uma guerra mundial? Porque ela vai envolver não só a Europa, né, e o Oriente, enfim, né, mas também todas as colônias da Europa. A gente está num período de colonização, né, do neocolonialismo, imperialismo e tal. Então, a gente vai ter né, focos, por exemplo, na África, que a Itália tinha bastante interesse, a Alemanha também vai colocar várias das suas principais forças também nessa região, tá? E nós vamos ter, então, como eu falei, até 41, 42, a gente vai ter um domínio, assim, gigantesco do chamado eixo, tá? Então, nós vamos ter esses avanços, né? E parecia que Hitler ia dominar o mundo, digamos assim, né? E nós vamos ter uma virada, digamos assim, por alguns motivos. Primeiro, nós vamos ter a entrada dos Estados Unidos na guerra com Pearl Harbor em 41, tá? Então o Japão vai atacar, né, Pearl Harbor, né? Basicamente era, digamos assim, um espaço, uma base naval, né? E nós vamos ter, né, vários estadunidenses mortos. Era tudo que Roosevelt queria, não que eles morressem, mas que ele queria entrar na guerra, né? Coisa que os Estados Unidos tinham dificuldade de fazer sua população aderir, porque nesse momento ainda tu tem uma ideia de isolacionismo estadunidense, tá?
Mas, enfim, Guerra do Pacífico eu vou falar em outro momento, pra gente falar um pouquinho sobre o Japão e tal, tá? E nós vamos ter em 41, então, né, a Hitler já tá com a Europa na mão, tirando a Inglaterra, que é a única que resiste, apesar dos bombardeios, né, mas a RAF, né, que é a Real Força Aérea da Inglaterra, ela é extremamente competente, ela consegue repelir, né, apesar de realmente o Churchill tá desesperado, tá, tipo, sozinho, tentando convencer o Roosevelt a entrar, o Roosevelt querendo entrar também, mas a população não querendo entrar. E a Inglaterra tá lá, né, sozinha, digamos assim. Então, pra mim, assim, parecia muito óbvio que Hitler ia ganhar, né? Até que nós vamos ter a chamada Operação Barbarossa, tá? Operação Barbarossa é o quê? É a ruptura do Pacto Germano-Soviético, ou seja, o Hitler vai romper, né, unilateralmente o pacto que tinha feito com Stalin. E aí as coisas vão começar a mudar. Mas isso fica pro próximo vídeo. Até mais, se cuidem!